Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. É, estou bastante preocupado, como todos os torcedores do Fluminense, porque o Fluminense hoje é dia 30. Hoje é dia 30 de julho. Quer dizer, o Fluminense até agora não contratou nenhum reforço. O time está necessitando de reforços, né? Porque, por exemplo, na zaga, eu tô vendo, também não tô pensando só na Copa do Brasil. O Freitas levou o terceiro cartão amarelo, então ele não deve jogar sábado contra o Grêmio. Quem é que vai jogar no lugar dele, né? Não tem nenhum zagueiro ali que a gente acha que possa jogar bem ali para ocupar o lado esquerdo ali, a zaga do lado esquerdo. E então o Fluminense está com negociações com alguns jogadores, né? Eu vi aqui que o Fluminense, o Mário Bittencourt, ele espera resolver todas as pendências até sexta-feira, ou seja, depois de amanhã. Mesmo que ele consiga resolver tudo até a sexta, já está mais do que atrasado, né? Porque nessa brincadeira aí o Fluminense já perdeu 4 jogos pelo Brasileirão. Apesar de eu achar que o único jogo que o Fluminense perdeu jogando mal, na minha opinião, foi o jogo contra o São Paulo agora, que apesar de eu gostar do Renato como treinador, achei que ele inventou muito nesse jogo contra o São Paulo e o Fluminense, por causa das decisões do Renato, jogou muito mal. E o Guga foi péssimo, né? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Freitas jogou muito mal. Aliás, é difícil tentar ver quem é que jogou bem no jogo contra o São Paulo. E basta ver se o Fluminense tivesse jogado um pouquinho legal, talvez tivesse ganho ou empatado esse jogo. Porque com tudo de ruim que o Fluminense fez, ele perdeu só de 3-1. E ainda teve um gol que o juiz deu para o São Paulo, que estava impedido. E ainda teve os lances de lá na área do São Paulo que o juiz não marcou também. Então, se o Fluminense tivesse jogado bem, poderia ter empatado ou ganho esse jogo. Mas, por exemplo, essa noite saiu sobre. Eu vi hoje, estava vendo hoje o Lessa. O Fluminense fez proposta por Santiago Moreno. Santiago Moreno, o Fluminense ofereceu, acho que foi 4 milhões e meio de euros pelo Santiago Moreno. O time dele recusou, lá da MLS. Recusou, porque o Fluminense está interessado nele, vai insistir no jogador, vai aumentar, ou já aumentou a proposta, que a gente não sabe mais sobre isso, para tentar trazer o jogador. É o Santiago Moreno. Esse é um jogador que lá está crescendo muito, tem apenas 25 anos, mas ele também viria como uma aposta, né? Eu estava vendo os comentários, é, ele tem jogado muito bem lá, crescendo, quase não tem contusões, teve uma agora em 2025, que ficou acho que 35 dias parado, mas é um jogador de poucas contusões, também não joga tanto como aqui. Acho que o máximo de jogos que ele jogou lá foi 40 partidas, 45 partidas, 35. Então, aqui ele vai ter que jogar muito mais jogos, né? Também não se sabe se ele chegar aqui se vai ser titular. É uma aposta que o Fluminense está fazendo, né? Isso aí deve ser jogador que realmente quem mostrou ao Mário Bittencourt deve ter sido realmente os scout, né? E seria uma aposta para vir para o Fluminense. O Vitinho tem uma proposta da Arábia também, mas ele queria voltar para o Brasil. Só que eu acho
que o que está pegando para o Vitinho vir para o Fluminense ou não é o que a torcida do Fluminense está fazendo, está entrando, invadindo no caso, invadindo as redes sociais do Vitinho, é, criticando o jogador, não querendo que ele venha. Então isso aí está pegando um pouco em relação ao Vitinho, deve ficar meio com medo de vir para o Fluminense. Acredito que ele deve optar para continuar na Arábia, mas ele deve dar a resposta, pelo que o Mário falou, deve esperar até depois da manhã essa resposta. Porque ele não depende do clube, ele tá livre no mercado, então depende só da negociação dele com o Fluminense. Como o Fluminense já fez uma proposta, fica aguardando a resposta dele, mas a resposta deve ser no máximo até sexta. O, no caso, o Lucas Ribeiro, ele quer vir jogar no Fluminense. O Fluminense fez uma proposta pro time dele, o Mamelodi. Parece que tem uma proposta também do Catar, mas o importante é que o jogador quer vir jogar no Fluminense. O Fluminense está aguardando a resposta do Mamelodi para ver se o Mamelodi libera ele ou não. Acredito, pelo que o Mário falou dos outros jogadores, deve ficar aguardando até sexta-feira a resposta. Também ficou faltando o centroavante e o zagueiro, né? Que a reunião entre o Renato e o Mário determinou que seria um zagueiro, um, um centroavante, um meia e um jogador de beirada. Então, acredito que esse Santiago Moreno, ele joga mais ou menos no esquema do Arias. Não comparando com o Arias, mas é mais ou menos no mesmo setor ali. Joga pela direita, indo pelo meio até o esquerdo também. Ele é destro, né? Chutar de direita. Não é um jogador de fazer muito gol, é um jogador que sabe virar o jogo também, ou seja, jogar de costas também e ir para o ataque. Então deve ser um jogador bom, mas é um jogador que nunca jogou assim, deve estar uns 2 ou 3 anos lá no MLS. Então é um jogador que viria como aposta. Ele pode chegar aqui e arrebentar ou sentir como o próprio Arias, quando chegou aqui, ele levou um ano para começar a jogar bem. Normalmente quando o jogador vem de fora assim, é novo, ele sente um pouco. Mas aí é uma boa aposta. Agora, também acho que o Lucas Ribeiro seria uma boa também para o Fluminense. O Lucas Ribeiro, esse menino aí, o Santiago Moreno, que lá é Santi Moreno, né, que ele é chamado. Os dois para mim seriam uma boa. Agora teria que vir um centroavante também, um zagueiro e um meia para jogar ali revezando com o Ganso. E eu também gostaria que viesse um reserva pro Fábio, que eu acho que o Fábio ele não pode se machucar ou levar o terceiro cartão. Se ele se machucar ou levar o terceiro cartão, aí é complicado. O goleiro que entrar ali está muito tempo sem jogar, não passa nenhuma confiança para a torcida nem para o time. E o time do jeito que tá, o goleiro não passando confiança é pior ainda, né? Então teria que vir um bom goleiro para a reserva do Fábio. Também vamos aguardar esses 2 dias para ver se vê alguma coisa. O zagueiro que eu quero que o Fluminense traga, gostaria, eu acho que 90% da torcida também gostaria, é o Nino. E eu acho que o valor que o clube dele está pedindo, dá para o Fluminense negociar e trazer por um pouco menos. Ou até esse valor vale a pena trazer o Nino, porque ainda é um jogador novo e é um grande zagueiro que cairia com uma luva ali na defesa do Fluminense. Agora vamos falar sobre o,
o time do Fluminense, né, do jogo de hoje, eu tô receoso do jogo de hoje. Do jeito que o Fluminense está jogando, tenho medo do Fluminense perder por uma diferença de 2, 3 gols. Se o Fluminense conseguir um empate hoje ou perder por uma diferença de um gol, tá muito bom. Aí aqui a gente vai ter um tempo até semana que vem para poder melhorar quem está machucado e também treinar um pouquinho melhor para fazer um bom jogo contra o Internacional aqui. Acredito que o time de hoje deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René ou Fuentes. Vai depender se o René tiver condições de jogar ou não. O Fuentes acredito que tem a condição de jogar. É, Aí no caso no meio, vai depender do que o Renato escolher, né? É Bernal ou Martinelli. É, Aí depois, se ele escolher Bernal, é Bernal, Martinelli e Nonato. Ou Bernal, Martinelli e Hércules. Aí no caso, Soteldo, Canóbio e Cano. Soteldo, Canóbio e Cano. Acredito que seja esse time. Como pode também botar, no lugar do Soteldo, botar o Ganso ali, ficando como segundo atacante, como ele já jogou algumas vezes. Também pode fazer isso. Vamos ver se o Renato vai surpreender e fazer uma outra escalação. Mas eu acredito espero que o Renato não invente muito e que o time tenha um conjunto para poder jogar bem hoje contra o Internacional. Porque se sair daqui com empate é muito bom mesmo. Eu estava vendo o Gabriel Amaral falando aqui sobre os jogos do Fluminense. O Fluminense contra o São Paulo finalizou uma vez no gol, né? Do São Paulo. Contra o Palmeiras, finalizou 17 vezes. Contra o Flamengo, finalizou 6 vezes e o Flamengo 4. Contra o Cruzeiro, finalizou 28 vezes e não conseguiu acertar nenhuma dentro do gol. Né? Impressionante. Contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, o Palmeiras ainda acertou um, foi de pênalti. Agora contra o Cruzeiro não acertou, finalizou 28 vezes e não acertou nenhuma dentro do gol. Os últimos 3 jogos, o Fluminense acertou o gol, não o gol assim, o chute ao gol, né? 4 vezes. Quer dizer, o, aqui o ponto mais fraco do Fluminense tem sido a bola aérea ofensiva. E, pelo jeito também a bola aérea defensiva, né? O árbitro do jogo de hoje, né, que é o Rodrigo José Pereira, de Pernambuco. Ele é um juiz que apitou os jogos, poucos jogos do Fluminense, mas foi um juiz que ele passou discreto pelo jogo. Quer dizer, então ele apitou bem, né? O jogo hoje é às 21h30 com a transmissão da Rede Globo. O jogo então vai passar pela Rede Globo, 9h30, né, da noite ou 21h30, com a transmissão da Rede Globo, direto o jogo vai ser no Beira-Rio, né, e é um jogo delicado para o Fluminense, que aí pode colocar em jogo o futuro do Fluminense na Copa do Brasil. Se o Fluminense perder hoje, até com diferença de um gol, mas a diferença de um gol ainda é mais ou menos compatível de virar aqui. Mas se perder com a diferença maior de um gol, aí fica praticamente eliminado da Copa do Brasil. E os reforços não chegaram, né? É o que eu estava falando ontem. Se os reforços chegarem depois, o Fluminense vai acabar sendo eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana e vai estar brigando para não cair no Brasileiro. Aí que vai estar perdendo muito dinheiro. Eu acho que teria que ter investido já nos reforços
porque aí o Fluminense estaria disputando melhor os jogos contra nessas copinhas que o Fluminense disputa, né? Porque o Arias saiu, é passado. Já tá lá fora, já vai jogar lá, não volta o Fluminense, pelo menos tão cedo. Então a gente tem que aprender a jogar sem o Arias. Mas precisa de reforço. Como o Ignacio contundiu, não tem um outro zagueiro para jogar no lugar dele. Se precisar jogar hoje, por exemplo, seria um excelente jogo para jogar com 3 zagueiros. Mas cadê o terceiro zagueiro? Vai botar Thiago Santos? Vai botar Manuel? É uma temeridade. Eu acho que o Freitas fez uma excelente Copa do Mundo, mas está jogando mal, tá? Ele se desliga. Aliás, o time do Fluminense está se desligando no jogo. O jogo contra o Palmeiras foi um exemplo muito bom disso. Aliás, muito ruim disso, porque, perdoe, o Fluminense jogou muito bem contra o Palmeiras. Foi melhor do que o Palmeiras. Muito melhor do que o Palmeiras. Mas cometeu 2 erros. O Fábio falhou no primeiro gol e o Martinelli deu uma bola pro atacante do Palmeiras. Né? E o Palmeiras fez 2 gols, ganhou o jogo com 2 vacilos de jogadores do Fluminense. Um do gol, Fábio, o outro da linha, Martinelli. Jogadores que foram considerados, junto com o Arias, os melhores jogadores do Fluminense na Copa do Mundo. Então, o que está acontecendo com o Fluminense? É o grupo, tem algum racha do grupo com o Renato? O Renato tá ou não tá brigado com algum jogador? O Renato normalmente é um treinador que sabe fazer o grupo. Mas eu tô achando o grupo do Fluminense muito dividido, cara. Tem jogador que não tá jogando nada. Aliás, quase todos os jogadores não estão jogando nada. Então o Mário tá na hora de chegar lá, ver o que está acontecendo, resolver e trazer os jogadores que eu preciso trazer para ontem. Né? Até sexta, eu tinha que ser no máximo até hoje, cara. E trazer logo para de repente jogar logo, botar logo em campo para jogar. Que tá difícil, tá muito difícil. Já perdeu 3 jogos, 3 jogos não, 4 jogos. Aí se perder hoje, a, 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 como é que se diz, a confiança vai lá embaixo. Vai lá embaixo, aí a gente viu o que aconteceu ano passado. Aí fica difícil de se recuperar. Porque aí a tendência é só ir caindo. Quanto maior, quanto mais alto, pior o tombo, né? Então, depois que estiver caindo, se o freio não estiver muito bom, a tendência é ir cada vez mais fundo. E se o Fluminense esse ano ficar brigando lá para não cair, merece cair. Porque são 2 anos seguidos que o Fluminense faz isso. E a torcida do Fluminense já viu o time disputar a Série C, já viu o time disputar a Série B. Escuta até hoje os torcedores dos outros clubes ficarem debochando que o Fluminense ainda não disputou a Série B, mas nós todos sabemos por que não disputou, porque o Eurico Miranda arrumou um jeito de outros clubes não caírem, porque eu acho que foi o Brasiliense entrou na justiça por causa daquele jogador que Hiroshi, né, Sandro Hiroshi, tava dado como um gato e ele aí a CBF, o time do Brasil, acho que foi o Brasiliense, entrou na justiça para não cair. Aí na justiça comum, aí como ia ter de repente alguns jogadores, alguns clubes, eu acho que era o Botafogo e o São Paulo que poderiam cair. Não me lembro se esses dois, mas o São Paulo pelo menos estava envolvido. Então aí o Eurico Miranda arrumou um esquema de subir o Fluminense e o Bahia para disputar a Copa, acho que foi João Avelange. E aí o Fluminense fez uma campanha tão boa que continuou na Série A. É, mas aí a culpa não foi do Fluminense. Como outros anos que o Fluminense teria
ia cair e que botaram a culpa no Fluminense, e não foi culpa do Fluminense. Aquele ano que a Portuguesa de São Paulo caiu, não é o Fluminense que ia cair, era o Flamengo, que o Flamengo botou um jogador irregular para jogar, iria perder os pontos, iria não perder os pontos, aí iria cair. Aí arrumaram uma desculpa para botar a Portuguesa, ver que o Fluminense ficou na frente do Flamengo. Era a Portuguesa que ia cair e em cima estava o Flamengo e em cima do Flamengo o Fluminense. Quer dizer, o Flamengo queria cair, mas como o Flamengo não pode cair, né? Aí botaram, sobrou para a Portuguesa de São Paulo. É, é um caso sério, sabe? Esse negócio de futebol é um caso sério. Então, olha só, então eu acho que o Fluminense, o Mário tem que é, trazer reforços logo hoje, mais tardar amanhã. Já era para estar aqui, mas tem que trazer logo hoje, mais tardar amanhã, para poder tentar alavancar esse time. Tinha que trazer alguns jogadores como o Nino, jogadores que já estão acostumados aqui no Brasil, porque esses meninos que o Fluminense quer trazer, pagar um dinheiro aí, ele também tem o Ernestrosa, né? Deveria trocar pelo Freitas, não, é o Serna. Deveria trocar, o Serna quer ir, o empresário quer que ele vá, então manda ele e traz o Ernestrosa, que também parece ser um bom jogador, mas é uma aposta também. E dizem que ele tem problema fora de campo, mas aí saiu o Renato, pode dar um jeito. E apostar nos jogadores. Agora o Renato tem que começar a dar um esquema para o time jogar, botar conjunto no time. Porque para o time quando entrar, mesmo que tenha dois esquemas, mas botar mais ou menos o mesmo time, ou o time para um e para outro, mas que tenha um conjunto. Senão o time entra e fica perdido em campo. E o time tem que ter mais concentração. Não pode ficar desligado em campo. O time tem que entrar concentrado e sair concentrado. São os 90, 93, 96, 100 minutos, o que for, tem que estar concentrado do início ao fim. Que normalmente os gols saem em algum momento de descontração. Então, vamos acordar Mário, vamos acordar Renato e vamos acordar time do Fluminense, jogadores do Fluminense. Precisamos voltar a vencer. E a Copa do Brasil, se nós vencermos o jogo de hoje, é um bom dinheiro que entra. Então não podemos ser eliminados para o Internacional. Temos que passar de fase. E, e dito isso, vamos aguardar o dia de hoje para ver qual o time que o Renato vai botar para jogar, qual o esquema que ele vai colocar, se ele vai inventar alguma coisa ou não. Eu gosto muito do Renato. Desculpa. É um grande jogador, já conquistou grandes títulos com times fracos, recuperou vários jogadores, mas eu tô achando que está acontecendo alguma coisa no Fluminense, não é possível. Se não tiver acontecendo, me perdoe, mas tá muito estranho como é que o time jogou muito lá e voltou jogando o que está jogando. Não é só a saída do ar. Um jogador pode fazer falta em alguma maneira de jogar algum esquema, mas o lance que o Fluminense está perdendo não é por causa do Arias, é a zaga que está vacilando, é o meio-campo que está dando mole, é o lateral que está mal. Isso aí, eu concordo que o Fluminense foi o último time que voltou da Copa do Mundo, praticamente não teve tempo para descansar. Ah, o Flamengo, o Palmeiras também jogaram, mas voltaram bem antes, tiveram mais tempo para descansar e treinar. O Fluminense não. Ah, é desculpa, não é desculpa. Tem o YouTube Tricolor que está dizendo que mas não é desculpa, mas tem que ter um esquema, tem que ter. É, o time tem que estar bem unido, ter conjunto e não ficar dando mole que está dando. Então, vamos aguardar, ver o que vai ser para hoje, se vai ter alguma novidade de reforço chegando já. É, e, e vamos ver o jogo sobre hoje, qual a escalação que o Renato vai fazer. Dito isso, agora eu vou falar o que normalmente eu falo no início, que tenho deixado para o final. Todos vocês sabem que eu comecei a fazer esse canal por ter mal de Parkinson, câncer de próstata, estar muito endividado. Então eu
Estava começando a entrar em parafuso e ficava olhando os YouTubes que eu gosto, né, de ver. Aí quis fazer isso para me distrair, mas era mais para relaxar, para distrair. E perguntei a várias pessoas, ninguém soube me explicar nada demais, só me falaram como abrir o canal. Aí eu fiz, aí com a cara e a coragem, estou desculpem, de novo. Estou fazendo com o notebook do meu filho, o gravador também. Então, por incrível que pareça, comecei a ter vários inscritos. Eu pensei de não chegar nem a 50 nem 100. Já estou com 510 inscritos. Aí e eu gostaria, como me empolguei, né? Tem uma pessoa de Portugal, tem uma ou duas lá dos Estados Unidos, brasileiros que foram para lá fazer intercâmbio ou morar lá. Aí eu queria pedir a colaboração dos senhores que estão assistindo, que eu sei que tem muito mais gente assistindo no canal. Todo mundo que estiver assistindo no canal, por favor, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe. E agora tem uma outra função também que eu ainda nem sei direito como é que é. Chumpar, sei lá. Parece que aperta no vídeo e bota pro lado, no like, né? Põe pro lado, aí dá mais ponto pro canal. Ainda não sei nem como é que é isso. Aí se vocês puderem me explicar, eu agradeço. E então eu gostaria que vocês que estiverem assistindo o canal, que dê o like, que se inscrevam, dê o like, compartilhe o canal para que o YouTube possa expandir o canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo favor, como eu estava falando, que esse notebook e o microfone é do meu filho, então eu tenho a vontade, um sonho de comprar meu próprio notebook e o gravador. E por esse motivo, por causa das minhas dívidas, eu conto com a colaboração dos senhores. Se os senhores puderem colaborar com o canal, que eu também tenho problema dos remédios que eu tomo por causa do mal de Parkinson e o câncer, tem um que é de graça, mas tem outro que é caro. E tem um que eu tenho que dormir também, que custa quase R$ 100, que eu não consigo dormir sem ele. Mesmo assim, eu não durmo a noite toda, né? Eu tiro um cochilo legal, mas não durmo a noite toda. E sem ele, fico mais tempo acordado que outra coisa. Mas aí, se os senhores puderem colaborar, por favor, façam o Pix pro canal para me ajudar. Tem um menino, o Gustavo, fez o Gustavo Pereira. Eu tinha anotado no papel. E agora, rapaz, eu não sei. Gustavo Pereira fez um Pix para mim de R$ 8. Muito obrigado, Gustavo, pela colaboração sua. Eu vi, aí anotei o nome, agora vim fazer o vídeo. Esqueci onde está o papel. É Gustavo Pereira, que colaborou com R$ 8 para o canal. Muito agradecido, que Deus ilumine teu caminho e te dê cada vez mais coisas. E saúde, paz, amor e felicidade. Aí se vocês puderem colaborar, já foram 3 pessoas com o Gustavo, né? 2 deram 20, o Gustavo deu 8. Aí no caso isso aí já está separado R$ 48 para ajudar o canal. Se os senhores puderem colaborar, eu tenho dois Pix, né? Um é o meu e-mail, o outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade em digitar. Eu, por exemplo, tenho mal de Parkinson, eu fico tremendo muito, aí às vezes quando eu vou digitar, eu aperto a tecla do lado, aí erro. Então, se for menor o número do Pix, é mais fácil ou menos difícil, né? E os dois Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse que, para facilitar quem tem alguma dificuldade, algum problema na hora de digitar, não me veio agora a palavra correta, aí é o número menor,
746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor, qualquer moeda. Como tem pessoas agora fora do Brasil, pode ser em real, pode ser em euro, pode ser em dólar, pode ser em libra, peso, qualquer moeda, qualquer valor. Eu agradeço desde já a colaboração de todos que puderem colaborar e quem não puder também. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se eu tiver alguma novidade, puder vir aqui falar de novo com vocês, que todos sabem que eu fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite, aí dificilmente eu tenho como vir aqui fazer um vídeo. Apesar da venda estar muito fraca, a quem morar aqui no Rio de Janeiro, entre Jacarepaguá e Tijuca, podem fazer o pedido do açaí. O açaí é muito gostoso, é açaí da Lili, tem que pedir pelo iFood. Mas se eu puder, em qualquer momento tiver alguma novidade, tiver como vir falar com vocês, eu venho e falo. Se não, espero que o Fluminense faça um grande jogo hoje. Em primeiro lugar, que não perca. Segundo, se puder ganhar, melhor. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.